Vamos para a nossa terceira entrevista importante dessa edição. A gente conversa agora com um cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, o Hussein Kalut. Hussein, boa noite. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem? Sim, Mona Lisa, boa noite. Estou te ouvindo muito bem. Muito obrigada por atender ao nosso convite aí desse papo, sexta-feira à noite. Eu sei que os compromissos são muito intensos, sempre para qualquer um numa sexta-feira, mas o momento pede, sim, uma conversa mais continuada e com todas as pessoas que disserem sim, ok, elas são muito bem-vindas sempre. Hussein, vamos lá. A sexta-feira está sendo marcada, está acabando, né, com, claro, uma certa calma do que a gente começou essa sexta-feira, né, que é aquela apreensão absoluta em relação ao ataque ali à usina nuclear, mas também com a Ucrânia insistindo ali, quando eu falo Ucrânia, eu me refiro ao presidente, no que eles classificam como uma resposta que deveria ser mais dura por parte do mundo em relação a isso. Mas as autoridades, todas elas, hoje pontuaram bastante, nós ouvimos muito isso, que uma resposta assim seria espalhar a guerra pela Europa. Como é que você está vendo esse 9º dia de guerra, essa semana terminando com esse tensionamento e essas cobranças? Boa noite a todos que nos veem. Primeiro, é um prazer estar contigo. E Prazer é todo sempre que meu. houver convite, aceitarei, independentemente de que dia da semana seja. Muito obrigada. Olha só, eu acho que depois de 8 dias de conflito, de guerra, o cenário vai se assentando pouco a pouco. E é muito difícil de fazer, digamos, um cenário duradouro, porque a situação é volátil, e Sim. especialmente nesses primeiros dias, há um processo de acomodação de interesses, há um processo de redesenho de estratégias militares, de redesenho de estratégias políticas, de sanções econômicas. Então, o que eu posso te dizer? Acho que a extensão da guerra, sair da fronteira ucraniana, chegar à Europa Ocidental ou mais dentro da fronteira da Europa Oriental é muito difícil, tá? Muito difícil porque a Rússia tem claro o que ela pretende fazer e ela já comunicou isso a um grupo de países, que o objetivo central é tornar a Ucrânia parte de sua esfera de influência. Tá? Sim. E tornar a Ucrânia parte de sua esfera de influência depende fundamentalmente de ela levar à frente os seus objetivos militares e geoestratégicos. Então, não acho que ela vai avançar. Segundo ponto importante, da perspectiva moral, a condenação está feita em vários foros multilaterais. Eu mesmo já disse que trata-se de violação ao direito internacional, trata-se de invasão da soberania de outro país. Mas temos que analisar agora a evolução do cenário e os obstáculos que vão se impondo para cada um dos atores da perspectiva estratégica. Sim. E aí, um ponto importante. A Rússia consegue agora, no momento, fechar o cerco militar. Ela domina a parte do leste e consegue tomar a parte sul da Ucrânia e avança pela parte norte. Significa que ela impede que a Ucrânia tenha acesso ao mar e impede que a Ucrânia tenha uma navegabilidade no território, restringindo a atuação do exército ucraniano e dos movimentos de resistência apenas no oeste. Militarmente, a Rússia avança. No campo político e diplomático, não quero me estender muito, Sim. Putin perdeu politicamente em termos internacionais, mas ele segue tendo navegabilidade diplomática. Por quê? Ele segue estando em contato com líderes importantes e players globais, como presidente da China, presidente da França, Sim. primeiro-ministro de Israel, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então, ele consegue dialogar com players regionais e globais, né? Isso demonstra a capacidade da Rússia, no plano bilateral, de seguir estar conectada com atores vitais. As sanções, sim, afetaram a Rússia. Podem demolir, se é que já não demoliram, a economia
russa. O Putin não esperava que as sanções fossem tão robustas, impostas em curto prazo de tempo. Como é que ele vai reagir nas próximas semanas aos danos? É que nós vamos descobrir. Exato, mas por que eu fiz essa ressalva em relação à cobrança da Ucrânia? Porque agora há pouquinho nós colocamos nessa edição, Hussein, a resposta do presidente Zelensky, né, para o não, então, para todas as respostas, os acenos de hoje. E a fala dele num vídeo que está nas redes sociais é muito forte. Eu vou abrir aspas aqui, mas acredito que vale a pena a gente repetir sim, porque quero a sua análise. Ele diz: a OTAN decidiu deliberadamente não fechar o espaço aéreo sobre a Ucrânia, especificamente em relação a essa demanda, né? Aí ele continua: acreditamos que os próprios países da OTAN criaram uma narrativa de que o fechamento do espaço aéreo sobre a Ucrânia provocaria uma agressão direta da Rússia contra a OTAN. Isso é auto-hipnose, disse Zelensky, que está irritadíssimo, a gente entende aí na resposta dele. O que você achou do tom? Eu acho que o Zelensky está lutando pela sua própria sobrevivência, pela sobrevivência de seu país, de sua nação, da unidade do povo ucraniano, e acho que a fala dele é muito apropriada dentro daquilo que ele defende e acredita. Acho que internacionalmente ele sai muito maior do que entrou na presidência. Quando ele entrou na presidência, a popularidade dele não decolou, ele foi um governante contestado, até visto de forma pitoresca, mas hoje ele se prova no momento de adversidade ter pulso, ter empatia e ter capacidade de liderar, né? Eu não sei se o nosso presidente estivesse no lugar dele, conseguiria ter o mesmo desempenho, mas ele está tendo um excepcional desempenho na conjuntura que ele se encontra num embate com uma superpotência militar agressora, né? E uma assimetria bélica enorme. Agora, ele está empurrando parte da responsabilidade da situação da Ucrânia sobre a OTAN, porque ele entende que houve um certo trade-off, uma certa concessão ocidental, né? Em que ele acreditou que, confrontando a Rússia, teria sempre as suas costas resguardadas militarmente pelo Ocidente. E isso não aconteceu. Na hora H, ele se viu sozinho diante da força da Rússia. Apesar do apoio que ele vem tendo, tá, de armamento por parte de alguns países, ele entende que o bloqueio do espaço aéreo nivelaria o confronto no terreno. Como a Rússia ela tem uma superioridade aérea, ela consegue obliterar o avanço da resistência ucraniana. Então, o apelo que ele faz, porque o que ele tenta dizer, olha, nós temos condição de resistir, o que nós não temos é a superioridade aérea. Se vocês nos garantem essa superioridade e nos ajudam, nós seremos capazes de repelir o exército russo. Esse é o apelo dele. Sumiu um pouquinho o final do áudio, não sei se a gente está com atraso. Eu espero que você esteja nos ouvindo ainda, Hussein. O Caio Junqueira também participa do papo. Caio, por favor. Perdemos o sinal do Hussein? Bota o Caio então comigo enquanto a gente conversa aqui. Meu Deus do céu. Bem na hora que eu chamo então, mas tudo bem, a gente não vai conseguir retomar, é isso? O Caio dá risada, né, Caio? Nessa hora é bom estar aí no... O quê? Diga de novo. Então vamos lá. O Caio, não ri não, que é sério, Caio, é bem na hora H, oh meu Deus do céu. Acontece. Mas a minha próxima pergunta para o Hussein, não sei se a sua iria nessa linha, se as sanções de fato têm que ficar cada vez mais duras, né? Não só ali para Putin, mas também para os superbilionários russos, mas, claro, para a Rússia como um todo. Esse canal, esse caminho de esmagamento, muita gente aponta nesse momento que deveria ser optado, sim, já que nós estamos vendo um encrudecimento aí do conflito. Caio?
Monalisa, eu queria até saber dele, é que essa guerra ela levanta tantas questões, assim, tantas dúvidas, ainda mais a gente que não é, eu no caso, não é a área fim, né, trabalhei mais com política brasileira aí nos últimos 20 anos, né, então suscita muitas dúvidas, né. O que eu queria, uma questão que eu tenho, dentre tantas, é saber se essa reação toda do Ocidente, essa reação no nível econômico em cima da Rússia, do Putin, tem condições ou pode ter condições de abalar a situação política interna dele, porque a gente sabe que ele está aí já há um tempão, pode ficar, acho que mais até 2038, então essa questão local, doméstica dele, isso. Sim, Caio, já emenda, pronto, o Hussein está nos ouvindo mais uma vez, ainda bem, o sinal da internet está colaborando. Hussein, não sei se você ouviu o questionamento do Caio. Caio, se quiser repetir, por favor. Hussein, boa noite. Repete, Caio, por favor. Claro. Boa noite, querido. Hussein, essa reação do Ocidente impondo sanções e tentando colapsar a economia russa pode, de alguma maneira, impactar a situação política interna, doméstica do Putin na Rússia? Sem dúvida nenhuma, eu acho que as sanções econômicas elas acabam obliterando a capacidade da economia russa, seja dentro da própria Rússia, seja em outros lugares na Europa Ocidental. Bancos russos estão fechando na Europa, o comércio russo está tendo constrições de expansão com outros territórios, o governo russo já nem consegue escoar fertilizantes para o Brasil em função da complexidade de navegação. Pouco a pouco eles vão ter problema de produção em vários segmentos da base industrial russa, especialmente da base de commodities. Então, sim, sem dúvida nenhuma, até porque o setor de serviço russo será fundamentalmente afetado porque ele é muito interconectado ao sistema de serviços da Europa, né? E aí, por último, tem que ver como ficará a questão de gás e petróleo. Quer dizer, até que ponto esse aspecto não sofrerá consequências negativas nos próximos dias ou meses. Mas minha dúvida é, no limite, o Putin pode cair num curto, médio prazo, se ele perder a guerra, evidentemente? Caio, é uma pergunta muito complexa. Eu não acho que existe uma resposta a ela, porque tudo depende da evolução analítica do cenário e depende do território, do campo de guerra. Na política, só é possível ter resultado após ter claro o que se tem no campo de batalha. É isso que traduz a política na mesa de negociação. O resultado na terra, on the ground, como se diz. Então, o que eu acho? Putin faz parte de uma estrutura tripartite, né, de um tripé de governança na Rússia. Esse tripé de governança ele é composto pelo estamento militar, pelo estamento oligarco econômico e pelo estamento de inteligência. E aí vem o resto. Tá? Esse é o tripé que mantém a Federação Russa em pé. Muito bem. Para o Putin cair, primeiro, ele tem que esgotar os recursos, mostrar que não é capaz, mostrar que a decisão é equivocada. E basta 2 desses segmentos se unirem contra ele. Enquanto desse tripé, 2, um seguir com ele, ele não cairá. É preciso unir o segmento militar mais o segmento da oligarquia contra ele. Aí sim o fim dele pode, eventualmente, talvez, quiçá, estar próximo. Hussein, muito obrigada pela participação. O papo poderia continuar, mas o nosso tempo acabou, então já deixo o convite para uma próxima. Muito obrigada, Hussein. Obrigado, boa noite e bom trabalho.